Olá pessoal, este é o Negócio de Dados, um podcast para quem cria, escala, vende e consome produtos de dados. Nosso entrevistado de hoje é o Diego Braga, ele é um executivo de produtos da Neoway, uma das principais plataformas de inteligência de dados do Brasil voltada a mercados como finanças, crédito, risco e compliance. Olá Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Clayton. Muito obrigado pelo convite. Super feliz de poder estar aqui, compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi aí, né, nos anos de carreira, e vamos falar muito sobre dados, sobre tecnologia, mercado financeiro, obviamente, inteligência artificial. Então, prazerzão estar aqui. Legal, muito bom ter você aqui com a gente hoje, muito obrigado. Vamos começar pelo começo, como eu sempre digo. Claro. Esse é um episódio muito especial para mim, porque é a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa no negócio de dados pessoalmente, né? Nos episódios anteriores eu sempre tive entrevistados em Paranaguá, Santos, Florianópolis, outros lugares. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trazer um convidado pessoalmente aqui para o estúdio em São Paulo. Então é um prazer ter você aqui. Fala um pouquinho de você, da sua trajetória, da sua carreira. Eu sou formado em economia, fiz economia na PUC. Depois eu fiz um Master, um MBA na ESPM. Então, formado em economia com MBA em marketing, que no fim acabou dando super certo. Eu fui para produtos, me ajudou bastante. E a minha carreira no mercado financeiro, no mundo de dados, começa em 2010. Eu estava na faculdade procurando um estágio e aconteceu de surgir uma vaga de analista na Agência Estado, que hoje é conhecida como Broadcast. Então eu entrei ali num time de dados que ainda estava sendo estruturado. Então foi interessante porque eu participei de um processo de criação do time de dados, de estruturação, e aí pensando em dados de mercado de capitais, né, que a gente chama de market data, que só um disclaimer aqui, todo dado que está dentro dos sistemas de negociação de bolsa. E são dados que influenciam os preços de ativos financeiros, ações, contratos futuros, etc. Eu estava ali nesse processo de construção de um time de marqueteira. E aí dentro de um vendor, o time de marqueteira é muito importante, porque é um time que garante a qualidade do dado, é um time que garante que o dado está sendo entregue na latência, no momento que ele deveria ser entregue. É um time que garante que o histórico daquele dado esteja acurado, ajustado. Então, foi uma experiência muito, muito importante para o decorrer da minha carreira. Fiz também o papel de relacionamento com bolsas de valores por muitos anos, desde o relacionamento técnico até o relacionamento mais estratégico, cuidei dos contratos. Fui para o time de produtos, comecei a desenvolver produtos de dados na maior parte do tempo. Então, desenvolvimento de APIs, desenvolvimento de sistemas, telas, ferramentas para o terminal. E, em determinado momento, voltei para o time de dados, marqueteira, para gerir o time ali. Fiquei um período curto como gestor, porque surgiu a oportunidade no meio do ano passado de ir para a Neoway B3. E estou aqui desde então, pouco mais de 4 meses. E também, falando só um pouquinho do pessoal, eu gosto muito de uma parte educacional do nosso mercado, né, que tinha comentado contigo, né? Então, eu participo de um projeto social chamado Multiplicando Sonhos, que consiste em levar a educação financeira para jovens de escolas públicas. O projeto que começou aqui em São Paulo, a gente está num processo de expansão para outros estados, mas eu sou professor lá, então eu falo sobre educação financeira com os jovens do ensino médio também. Que legal, que show, que trabalho fantástico. Bom, Diego, você tem uma característica bem diferente dos nossos últimos entrevistados. Assim, até o último episódio nós vimos entrevistando empreendedores, pessoas que criaram empresas de coleta, processamento, entrega de dados de mercado em diferentes mercados, sempre nos mercados de commodities,
mas em distintos mercados, principalmente agricultura, químicos, petroquímicos, enfim. E você tem uma característica, uma trajetória, que é uma trajetória muito mais de empreendedor interno, dentro de grandes corporações, assim. Você passou um período muito longo dentro do broadcast, como você está contando para a gente, e agora está numa posição dentro da Neo EB3, que também é uma posição diferente daquilo que os nossos últimos entrevistados fizeram. Então, assim, eu acho que é super curioso e é super interessante dividir um pouco mais essa experiência com a nossa audiência, para a nossa audiência poder entender o outro lado da moeda. Porque uma coisa é você criar produtos de dados e comercializar, levar a mercado e desenvolver, aperfeiçoar e comercializar esses produtos. A outra coisa é você já ter uma massa de dados mais ou menos pronta, sua própria ou que você está trazendo de terceiros, e você reempacotar isso para entregar de uma maneira diferente. Então, eu queria começar contigo, você contando um pouco dessa história, na verdade, você explicando um pouco para as pessoas como é que funciona, como é que funcionava isso dentro do broadcast, por exemplo. Ou seja, você produzia conteúdo próprio, mas também tinha conteúdos de terceiros que você buscava e colocava dentro da plataforma para entregar para os clientes. Como é que funcionava isso? Então, sim, lá na Broadcast, a gente tinha... a gente produzia conteúdo internamente, aí tendo conteúdo como dados e notícias. O Broadcast é muito forte em notícias. Então, produzia muitas notícias ali, centenas de notícias diariamente. Sempre lembrando que é do Grupo Estado, né? Perfeito. A Broadcast é uma empresa que está dentro do guarda-chuva do Grupo Estado, o Estadão, o jornal. Então, existe a produção de notícias, que é um ponto. Existe a captura de dados, produção até construção de alguns dados. E existe a consolidação de dados de diversas fontes. Então, tinha ali dados de bolsas de valores, e aí dados da B3, obviamente, dados de bolsas dos Estados Unidos, Nasdaq, NYSE, CME, ICE, dados de bolsas europeias, dados de bolsas asiáticas, Oceania, enfim, América Latina também junto. Então, a empresa ela tem conexões com diversas fontes diferentes. Então, o trabalho ali era entender o protocolo de cada uma dessas fontes, trazer esse dado para dentro de casa, normalizar num protocolo broadcast e distribuir para os clientes dentro dos produtos broadcast. Isso vale para dados como para notícias. Existiam produções de conteúdos de terceiros que a gente também recebia, normalizava, empacotava e entregava para os nossos clientes. Então, de maneira geral, existia uma gestão de bolsas de valores, gestão de provedores de conteúdos, tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista de gestão do dado mesmo. E do ponto de vista de tecnologia, porque a gente precisava se conectar com diversas fontes de maneiras diversas também. Então, seja por API, seja por um canal, um feed direto. Você que é do agro, commodities, seja ligando para algum produtor para saber qual que é o preço da saca de café que ele está cobrando essa semana. Então, existem maneiras diversas de fazer a captura ou ingestão desse dado dentro dos produtos da empresa. Ok, ou seja, vocês além de redistribuírem dados prontos de terceiros, vocês também têm equipe própria para não só fazer a cobertura do mercado, cobertura no sentido de geração de notícias, publicação de notícias, mas também de dados de mercado, ou seja, havia uma mistura entre dados de terceiros e dados processados internamente. Sim, sim. Para além de uma captura mais tradicional, o Market Data Vendor, que o broadcast é categorizado como um vendor de dados de mercados, assim como seus concorrentes, seja Bloomberg, seja LSEG, seja CMA, enfim. FactSet também. O Market Data Vendor, ele busca, por exemplo, em sites de
governos, indicadores macroeconômicos, normaliza a entrega para o cliente. Porque um dos grandes objetivos do terminal é fazer com que o cliente fique dentro do terminal o máximo de tempo possível e não precise sair do terminal para buscar alguma informação. Grande parte dos nossos clientes consumia indicadores macroeconômicos, seja PIB, inflação, taxa de desemprego, etc., de diferentes lugares, de diferentes países, perdão. Então, fazia sentido captar esses dados, normalizar e distribuir. Então, sim, respondendo efetivamente a pergunta, existe um trabalho de buscar dados de fontes diversas, de maneiras diversas, consolidar e distribuir. Legal. Pelo que eu estou entendendo, essas fontes externas de dados, você fazia um trabalho que a gente pode dizer que era um trabalho de curadoria, vamos dizer assim, que é buscar aqueles dados que são mais relevantes possíveis para os seus clientes, os clientes do terminal ou dos produtos broadcast, justamente com esse objetivo que você acabou de mencionar, que é tentar manter esse cliente o máximo de tempo possível dentro do próprio terminal, para que o terminal seja o máximo possível um one-stop shop, vamos dizer assim. Eu acho que é interessante explorar um pouquinho, até para nossa audiência, principalmente aquelas pessoas que estão nos escutando e que são produtores de dados, ou que estão considerando lançar produtos de dados. Quais eram os critérios que você usava para selecionar, para fazer essa curadoria? O que interessa mais quando você vai ao mercado ou você percebe que existem conjuntos de dados disponíveis de fontes externas para colocá-los dentro de um market data aggregator ou um agregador de dados aí, um terminal, como a gente pode chamar? Quando a gente fala dessa indústria de mercado de capitais, existe ali uns dados, categorias de dados que são meio que commodities para os clientes. Então, a gente está falando deixa eu falar um pouco de commodities, porque tem muito a ver com a sua trajetória. A gente criou metodologias para garantir que os dados que a gente estava captando eram dados fidedignos. Acho que esse é um primeiro ponto, é entender que se eu preciso entregar dados de fretes rodoviários, eu preciso de alguma maneira garantir que as fontes que estão me trazendo esses dados, elas estão em concordância num limite mínimo ou máximo aceitável. Sim. Esse era um ponto. Outro ponto se eu vou entregar dados macroeconômicos, preciso garantir que eu estou indo na fonte primária daquele dado. Perfeito. Então, os critérios eles tendem a variar de acordo com o tipo de dado que está sendo disponibilizado ali, mas sempre existe, pelo menos para mim particularmente, isso é algo que eu sempre falo muito. Tem um lado que é entender do lado da empresa o que o cliente final pode vir a consumir, e tem o lado de validar com o cliente final se aquilo que eu estou pensando, estou desenvolvendo, faz sentido, vai agregar valor no dia a dia de trabalho dele. Ou seja, há uma preocupação evidente com a fidedignidade dos dados que você vai trazer para dentro da sua plataforma e, obviamente, com o interesse, o market fit dos seus clientes, né? O interesse deles nesse dado, para que faça sentido você colocá-lo dentro do seu portfólio de dados, dentro da sua plataforma. Entendi, muito interessante isso. Eu acho que é uma discussão importante, porque é uma parte da nossa audiência, como eu te falei antes, de produtores de dados, de empresas que estão interessadas em produzir dados, que eu acho que muitas vezes não se dão conta de que elas não precisam só vender, elas não precisam vender diretamente esse produto para os seus clientes apenas. Elas podem contar com outros parceiros para fazer a distribuição desses dados. E empresas como o Broadcast, o Broadcast é um exemplo desse tipo de empresa, né? E você mencionou algumas outras aqui também, enfim. Eu acho que muitas vezes o empreendedor de dados ele não sabe como chegar em quem faz essa curadoria dentro das plataformas agregadoras de dados. Mas é importante saber que tem isso, né? Você é um cara de produto, acima de tudo, né? Você vem desenvolvendo produtos de dados,
talvez não desenvolvendo um produto específico, mas pegando vários produtos e acaba desenvolvendo um outro produto distribuído para clientes posteriormente. O que você acha que de acordo com a tua experiência, o que você acha que é importante, que é fundamental? Você mencionou fidedignidade, você mencionou market fit, mas o que mais você pode contar para a gente, para nossa audiência, sobre os critérios que você usa para determinar a qualidade de um produto de dados? Pergunta interessante. Eu sempre validei minhas ideias com clientes. Assim, acho que eu tive sorte o bastante de me aproximar de diversos clientes ao longo da minha carreira. E alguns deles sempre foram gentis o suficiente para me ajudar a entender se o caminho que eu estava pensando em seguir fazia sentido. Então, a maior parte das perguntas relacionadas a produtos, eu vou trazer o cliente como personagem principal, porque no final do dia eu preciso atender meu cliente da melhor maneira possível. E tem um outro trabalho que eu sempre fiz, que foi analisar a concorrência. Então, eu nunca... Eu estava conversando com um conhecido um tempo atrás, que trabalha em uma outra bolsa de valores. E aí ele falou, Diego, a gente aqui não tenta reinventar a roda. A gente olha para o lado e vê o que o pessoal está fazendo e tenta entender e absorver ideias que estão dando certo e vão continuar dando certo. Então, acho que esse também é um ponto de ser... Acho que é importante ser humilde o bastante para entender que o colega do lado às vezes está fazendo um trabalho muito legal e a gente consegue usar como base aquilo para compor e desenvolver a nossa ideia, nosso produto. Pensando em tentar medir um pouco a qualidade do dado, a qualidade do produto, sempre com feedbacks. Obviamente, a gente se desenvolve um produto, você tem métricas de uso, de acompanhamento, e é importante ressaltar sempre seguindo todas as regras e legislações, LGPD, etc. Mas eu consigo entender se o meu usuário está usando, está acessando, está consumindo aquele dado, com que frequência. Então, acho que esse ponto também é importante. E aí, pensando na qualidade do dado, acho que a qualidade do dado é essencial. No mundo de mercado financeiro, a velocidade de entrega, que a gente chama de latência, é super importante. Então, quanto mais rápido o dado for entregue para o cliente, menos tempo o cliente vai perder na definição da sua estratégia, na tomada de decisão. Mais rápido ele toma a decisão, né? Então, a latência do dado ela é super relevante para essa indústria. Então, a gente sempre olha para isso e eu olho sempre o cliente, concorrência e cenário. Muito legal. É curioso porque a minha experiência, como você sabe, é muito mais na parte de levantamento e publicação de preços, né, indicadores de preços. E os problemas e os desafios são rigorosamente os mesmos. Assim, depois de todas as entrevistas aqui no negócio de dados, e especialmente agora conversando com você, fica muito evidente para mim o quanto que, independente de qual espaço você ocupa nesse supply chain de dados de Professional Information Services, fidedignidade do dado, product market fit, ou seja, aderência verdadeira, real e minimamente comprovada desse dado, aquilo que o mercado está pedindo, aquilo que os clientes estão pedindo, e velocidade de entrega do dado são questões assim absolutamente fundamentais. A minha experiência em agência de preços é rigorosamente igual ao que você está me contando do lado do agregador e redistribuidor de dados, porque é muito melhor, por exemplo, você ter um indicador de preços diário do que ter um indicador de preço semanal. Né? Essa questão da latência que você está colocando. A lógica é muito, muito, muito parecida. Acho que me arrisco a dizer que é a mesma. Né? E independente de qual mercado que você está, independente de ser commodity, ser mercado financeiro, é muito, muito parecido. Muito legal bater esse papo contigo e escutar essa tua perspectiva, que é uma perspectiva bastante diferente. Assim. Vamos falar um pouco dessa. A gente falou um pouco de broadcast, da tua experiência aí na curadoria de dados e tudo mais, mas eu queria falar um pouquinho agora mais sobre essa tua
virada de chave agora, né? Você mudou um pouco de lado da mesa, foi para a Nelway, que é uma empresa da B3. Conta um pouquinho para a gente dessa... O que que é a Nelway, né, em primeiro lugar, o que que ela faz e um pouco do que você está fazendo lá dentro, do que se trata. Depois de um bom tempo, eu entendi que era hora de fazer uma mudança e surgiu uma oportunidade muito interessante na Nelway. E a Anel é uma empresa originalmente de dados, na sua essência, uma empresa fundada no início dos anos 2000. E aí, se o pessoal for pesquisar, vai ouvir muito Big Data. Então, é uma empresa que trabalha essencialmente com dados. Tem 3 verticais ali, 3 unidades de negócio bastante claras. Um é marketing e vendas. Então, tem produtos ali que ajudam empresas a vender melhor, a encontrar o público-alvo na região correta e esse tipo de coisa. Tem uma vertical de loss prevention, então, pensando ali em prevenção a fraudes. Então, tem produtos que conseguem ajudar as empresas a se prevenir e garantir que os seus clientes, os seus funcionários estão em compliance com as regras daquele mercado, daquele business. E a terceira, que é onde eu trabalho, que é a de Capital Markets, que é uma vertical fundamentalmente voltada a entregar produtos, serviços e dados para o mercado financeiro, mercado de capitais, usando, na maior parte das vezes, insumos vindos da própria B3. Então, construção de produtos com base nos dados que são produzidos pela própria B3 dentro dos sistemas de negociação da B3. E eu estou no time de produtos dessa BU, tocando algumas frentes ali, entre elas uma de produtos voltados para marqueteira especificamente. Marqueteira histórica é um deles. Então, o meu conhecimento de marqueteira, obviamente, ajuda, mas tem os desafios de estar, como você disse, do outro lado da mesa. Então, estou enxergando as coisas por um ângulo diferente. Tem sido interessante por enquanto. Quando você fala market data histórico, você está falando de dados históricos da própria B3. Exatamente. Aqui, pelo menos nesse primeiro momento, a gente está olhando única e exclusivamente para os dados da B3. Então, não estou falando de ser um agregador de dados externos. Sim. A gente fala de bolsas, mas sim de construir produtos utilizando os dados históricos da própria B3. Isso envolve armazenar os dados, construir um data lake que a gente consiga disponibilizar para os clientes, entregar o dado de uma maneira mais simplificada e de uma maneira mais estruturada que o mercado entrega hoje. Fala um pouco mais para a gente dessa experiência de criar o produto, porque tudo bem, você está falando de uma base de dados histórica que está completamente sob o teu domínio, você já tem o dado, ou seja, você não tem que ir buscar esse dado externamente, seja por qual for a forma, por qual for o método, você tem os dados ali. Mas o fato de você ter os dados é só o começo da conversa. Você precisa armazenar esses dados, filtrar, limpar essa base de dados. Não sei se isso é necessário ou não, mas em muitos casos você precisa disponibilizar, entregar esse dado para os teus clientes. Conta um pouco dessa história, porque eu acho que essa história é igual para qualquer produtor de dados. Provavelmente. No meu caso, particularmente, acho que é importante sempre falar isso, porque são experiências distintas, por mais que o case seja similar, semelhante. Sim, os dados estão em casa, o que já é um grande facilitador, mas o volume de dados é muito grande. Muito, muito grande. Então, esse já é um primeiro fator a ser considerado. Porque o armazenamento já não é tão trivial. Pode ser custoso, a depender da escolha que faremos para armazená-lo. Uma vez armazenado, precisa entender o que eu vou fazer com esse dado. Eu vou entregar o dado bruto,
Muitas vezes sim. Ou eu vou criar dados derivados, analytics, a partir desse dado bruto, para entregar um pouco mais de valor, a depender do uso do meu cliente. Isso é um outro ponto. É entender qual é o público-alvo para esse produto, ou para essa classe de produtos, porque aí eu consigo entender como que eu vou entregar o dado. Então, definindo como eu construo o meu lake, eu consigo entender quais são as formas de saída desse dado mais facilitadas para mim e para o meu cliente. E uma vez que eu consegui extrair o dado e normalizei para entregar para o meu cliente, qual vai ser o canal de distribuição? Vai ser pela nuvem, vai ser uma API, vai ser disponibilizar um arquivo no SFTP? Acontece ainda nos dias de hoje. Então, essa trilha ela funciona em linhas gerais dessa maneira. De novo, pensando que tem um volume muito grande de dados, isso é um fator de atenção mesmo, porque não é tão trivial fazer a gestão de milhões e milhões e milhões de mensagens que são gravadas a cada segundo nos sistemas da Bolsa. Eu só imagino, a massa de dados é gigantesca, né? Os individual data points que você tem na casa de milhões, de bilhões, para filtrar isso e transformar. Você diria, Diego, que para quem está nos ouvindo e quer extrair o máximo possível de lições dessa conversa e colocá-las em prática muito rapidamente, você diria que é melhor percorrer esse caminho de trás para frente, ou seja, você começar da necessidade daquele cliente e tentar entender da melhor maneira possível como ele quer receber aquele dado, que dados ele quer receber, e aí construir de trás para frente, ou você começa pela massa de dados que você tem e você parte de um protótipo, você cria hipóteses sobre quais são os dados mais relevantes e como você vai entregá-los, e aí você vai testando isso aos poucos com clientes ou grupos de clientes. Eu acho que é um pouco dos dois, pensando no momento atual do mundo, que é ultra dinâmico. Então, acho que é um pouco de, você está conversando com um cliente e acho que é importante ter uma sensibilidade de entender que às vezes o cliente tem uma dor que ele nem sabe que ele tem. Então, o cliente ele resolveu do jeito que dava aquela dor ali, mas ela fica incomodando. Talvez eu consiga ajudar o meu cliente nesse ponto aqui que eu não vim discutir isso com ele. E paralelo a isso, se você já tem uma estrutura, já tem uma base de dados, etc., aí acho que é um pouco mais fácil para você fazer os MVPs aí da vida e começar a testar. Se não, entender, acho que aí sim, entender um pouco mais a necessidade do cliente e fazer o caminho inverso. Mas no meu caso especificamente, que eu estou numa situação privilegiada de ter muito dado, é muito mais, o que eu consigo criar com esse dado, e aí eu consigo ficar validando com os clientes. E Então, testando, né? então acho que Você é está um pouco partindo mais simples. dos dados para o cliente, porque como os dados estão disponíveis, você consegue colocar mais energia em testar hipóteses, em testar certos grupos de dados, certas formas de apresentar esses dados com os clientes para ver o que cola. Essa pergunta que eu te fiz sobre se é melhor fazer do produto para o cliente ou do cliente voltar para o produto, assim, eu acho que cada empresa produtora de dados tem a sua resposta. Quando você já tem uma empresa consolidada, dados consolidados que estão sendo vendidos, é mais fácil você testar hipóteses mais rapidamente, você iterar, como a gente chama, com o cliente, para saber o que funciona e o que não funciona. Quando você é uma startup, você está começando a conceber um produto de dados no qual você acredita, você sabe que ele vai ser útil para o seu cliente, você sabe que ele vai ser útil para o mercado, pelo menos para um segmento do mercado, você é obrigado a desenvolver o produto até um certo ponto para testar essa hipótese com o cliente. Muitas vezes você descobre que o cliente quer alguma coisa totalmente diferente. Então, assim, eu mesmo acho que não tem resposta certa. Eu tô contigo, porque eu acho que a tua resposta foi mais ou menos a mesma. Quer dizer, não tem uma resposta certa. Depende do mercado, depende em qual estágio de maturidade do teu Depende do produto, da sua contexto. empresa. O branding muitas vezes conta muito. Você concorda comigo que é muito mais fácil você, como produtor de dados,
da B3, usando a B3, a marca da B3, levar isso ao mercado para testar, é diferente de uma empresa que é totalmente desconhecida, Sem sombra de né? dúvidas. Ou seja, não tem resposta muito pronta. Eu acho que para a audiência que está nos escutando agora, é importante entender que você tem duas técnicas ou duas filosofias de Sim. desenvolvimento de produto de dados que não necessariamente tem uma certa ou uma errada, depende de cada um dos. Depende das várias circunstâncias que a gente discutiu aqui. Eu acho que é muito interessante mesmo. Dentro dessa estrutura de Neoway barra B3, em que você está atuando hoje, você vê espaço para desenvolvimento de novos produtos, para eventualmente trazer produtos de terceiros também? Como é que você vê o caminho à frente para a Neoway barra B3 nesse campo de dados? Pensando no meu, no, no meu mundo aqui de Uhum. capital markets, eu acho que a gente está num processo de entendimento disso. Acho que tem um trabalho ainda com os dados que a gente produz. Eu acho que em algum momento combinar alguns dados de terceiros pode ser benéfico, Pode fazer sentido, né? mas eu não estou pensando aqui em um modelo de agregador de dados e etc. Estou pensando muito mais em como eu enriqueço o dado que eu já tenho com eventualmente alguma outra informação que eu não possuo dentro de casa. Eu sempre tendo a pensar que é possível, mas eu acho que é importante entender a necessidade do mercado. Volto para o cliente, que eu sempre falo. Então, vai depender muito de como as coisas caminharem aí nos próximos anos. Uhum. Muito interessante. Nesse mundo dos dados, as coisas podem mudar muito rapidamente, né? É muito difícil você casar com uma posição ou com uma opinião específica e ficar casado com ela há muito tempo, quer dizer, a- a- até por conta de tecnologia. Vamos falar um pouquinho de tecnologia também, porque eu acho que, enfim, inteligência artificial é uma coisa que está mudando muito a maneira como as pessoas, eu não vou dizer nem tanto coletam, mas eu acho que muda fundamentalmente a maneira como as pessoas processam, consomem, disponibilizam, apresentam dados, né? Independente se elas estão do lado do produtor ou do lado do consumidor dos dados. Como é que você está vendo essa evolução da inteligência artificial? Assim, usando a tua experiência já vindo aí de podcast e agora na Neoway B3. Eu não sou especialista em IA, mas eu fiz curso, leio bastante, vou a eventos com frequência e no mercado financeiro a discussão, é, obviamente ela ganhou mais peso em 2023 Isso. com o lançamento e popularização do ChatGPT. Aquilo ali acho que quebrou um- furou uma bolha ali, todo mundo começou a falar. E desde então o negócio se acelerou muito, né? Mas o assunto ele existe há décadas. Na minha opinião, acho que a diferença é que nós encontramos uma forma de democratizar o acesso. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa consegue usar IA de alguma maneira. Eu acho que sim, pode ser super benéfico. Particularmente, eu uso bastante para trabalhar e na minha vida pessoal. Mas eu acho que não é tão simples quanto muita gente pinta que pô, sua vida vai mudar, sua empresa vai faturar milhões a partir da adoção e implementação de IA. Então, acho que tem desafios. Eu leio bastante. O ano passado, o MIT divulgou um- um relatório dizendo, não vou lembrar os números, mas basicamente 80% das empresas que investem pesado em IA não tem o retorno esperado. E um dos fatores principais é porque essas empresas não têm uma base de dados fidedigna, normalizada, estruturada, enfim. Então, no limite, a base de dados não é boa do jeito que ela está. Que, enfim, faz total sentido, a gente está falando sobre dados.
Mas é isso, o mercado não tem o dado bom, estruturado, Hum. e a IA não consegue, você não consegue parametrizar a IA para consumir um dado que não é bom. E acho que é uma máxima, né, da geração que migrou do analógico para o digital. Antes de IA, então antes da pandemia, eu conversava com amigos, colegas, clientes, e eu falava, pô, as empresas de tecnologia que surgiram nos anos 90, na sua grande maioria, e talvez na sua totalidade, elas têm muitos desafios, porque têm surgido novas tecnologias, e eu não estava falando de IA, porque não era popular ainda. Elas têm sistemas legados que elas não conseguem se desgrudar, porque tem tanto processo envolvido ali naquele sistema legado que ela depende, no limite, muito do sistema legado, a menos que ela esteja disposta a colocar muito dinheiro para poder migrar. Uhum. Então, agora eu acho que dá para fazer uma correlação. Ó, tem os dados em uma base legada, o dado não está estruturado de uma maneira eficiente para a IA poder mostrar o valor que os acionistas, os donos das empresas esperam. Então, as empresas estão ainda tentando entender. Então, eu acho que, obviamente, é um caminho sem volta, mas acho que tem seus desafios, acho que tem um trabalho ainda a ser feito, muito por conta da falta da estrutura do dado normalizado ali dentro das empresas. É curioso, nos episódios anteriores, na maioria dos episódios anteriores, eu fiz a pergunta sobre IA pro entrevistado, e é curioso perceber como é que as respostas são muito parecidas, que é a resposta que você deu agora. Ah, não tem IA no mundo que resolva o problema de dado ruim, de dado de entrada ruim. A importância de você. Uma empresa de dados ela será tão mais valiosa quanto mais exclusivos e precisos forem os dados que ela coleta ou que ela produz. Porque a IA não resolve o problema de buscar o dado, muitas vezes de buscar o dado, e dois, de filtrar esses dados, de garantir a qualidade desses dados. A IA ajuda desse ponto para frente. Então, o que eu percebo cada vez mais é a IA consegue ajudar muito e ameaça muito mais aquelas empresas de dados que estão muito mais envolvidas em ficar criando dashboards ou fazer contas mais ou menos simples a partir de dados, de uma determinada massa de dados própria ou dados públicos para poder entregar esses dados, né? Por quê? Porque a IA, ela é absolutamente, assim, incrível, cada vez mais importante quando você tem essa massa de dados exclusiva com qualidade e você pede, você pergunta, você busca insights a partir dela. Então, se você tem a massa de dados precisa, relevante e exclusiva, e, segundo ponto, você sabe fazer as perguntas certas para gerar os insights corretos, a partir desse ponto a IA, pelo menos no ponto em que a IA está hoje em dia, ela é uma tremenda de uma ferramenta. E é por isso que a gente vem percebendo quando você olha os movimentos das grandes agências de preços, por exemplo, de commodities, né, que é o mercado do qual eu tô mais próximo, existe toda uma tentativa de deixar esses dados dentro de um cercado, ou seja, a IA a ser usada ser a IA da própria agência. Porque uma vez que esses dados vazem, que esses dados sejam comercializados, é, é muito mais difícil você ter controle, você não tem mais controle do fluxo de dados, né? Então, é mais ou menos o que a gente tem percebido também aí é o que eu tenho percebido nesse mundo de IA, assim. Mas a tua perspectiva é muito parecida com a das pessoas que te antecederam aqui no podcast dando entrevista para o negócio de dados. Muito legal ouvir isso. Sempre tento, eu testo muito. Você falou um negócio que é interessante, né? As perguntas corretas, é dar o contexto, né? Isso. Assim, cursos que eu fiz, especialistas, todos, isso é unânime, né? Tipo assim, se você não der o contexto para IA, você não vai ter a resposta
correta, a resposta precisa, a resposta que você está esperando. E dá trabalho, né? Pô, você tem que... Eu tenho algumas conversas, né, no chat GPT ou Perplexity, eu uso alguns, eu testei também. alguns, tenho contas prós em outros, tenho conversas, assim, gigantescas para refinar e ter o retorno que eu estava esperando. E, pô, a gente, sei lá, eu demoro, sei lá, às vezes 40 minutos, uma conversa super longa, mas eu tenho um resultado super bom de um trabalho que eu poderia ter feito do zero sozinho. Eu levaria 2, 3, 5 dias a depender do trabalho. Então, eu penso que, pô, se na pessoa física eu consigo esse ganho, se eu tiver uma base estruturada, na PJ eu consigo um ganho muito Consegue escalar maior. muito mais. Então, volta sempre para a qualidade dos dados, porque aí você começa a ter insights e tomar decisões em cima de dados corretos. Sem dúvida. Eu percebo essa distinção entre várias empresas no mercado de dados. Mais uma vez, estou um pouco mais ligado ao mercado de commodities, então tem muitas empresas que estão no mercado de dados, não só aquelas que foram entrevistadas aqui no podcast, outras empresas, em que a gente percebe claramente a distinção entre empresas que trabalham mais do lado transacional, ou seja, que buscam dados, muitas vezes nem primários dados públicos, mas que processam esses dados e entregam através de dashboards, algumas vezes buscando dado do próprio cliente para que o cliente tenha o seu dado contra um dado de referência no mesmo dashboard, mas outras empresas que estão muito mais voltadas para o upstream dos dados, ou seja, na coleta, na busca do dado exclusivo e nessa coisa de saber fazer a pergunta certa, usando IA ou não, ou seja, construindo um insight a partir desses dados exclusivos e dados públicos para entregar, ou seja, a empresa está atuando mais no lado estratégico Sim. do cliente do que no lado transacional. Né? E eu acho que essas empresas que estão do lado transacional, elas tendem a desaparecer, elas precisam se reinventar. Então, o segredo do sucesso é buscar muito mais dados exclusivos e, acima de tudo, saber construir, saber fazer as perguntas certas. E eu acho que o teu caso hoje na Neo EB3 é o típico caso. Você tem muitos dados que são exclusivos, né? E que posicionam você e a empresa para extrair valor, muito mais valor durante muito mais tempo. Né? Acho uma coisa muito interessante. A gente está chegando no final, Diego. Como é que as pessoas te encontram? Que tipo de mensagem final você gostaria de deixar aqui para a nossa audiência? Fica à vontade. Floor is yours. Pô, eu agradeço. Primeiro, acho que daria para ficar conversando aqui por horas. Eu adoro falar sobre dados, assim. Eu acabei me apaixonando por esse mundo em algum momento. Acho que as pessoas me encontram no LinkedIn, Diego Braga. Se tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Mas sobre a mensagem, na verdade, falar que é super legal a sua iniciativa desse trabalho. A gente conversou, né, muito... Seu objetivo é muito mais compartilhar experiências do que qualquer outra coisa. Eu sempre disse que o mercado financeiro, ele é quem está nele entende, quem não está não tem muita ideia do que acontece. Mas esse tipo de iniciativa é super importante para poder compartilhar mesmo o que a gente, um pouquinho do que a gente faz, a gente aprende. Eu ouvi os outros episódios e é super interessante ver o que o pessoal está fazendo no interior. A gente está aqui em São Paulo, né? Eu estou na B3, então é um mundo um pouco mais nosso aqui, mas de novo, agradecer e parabenizar pela iniciativa que realmente Legal. é super bacana. Obrigado, cara. Eu acho que o objetivo de todo mundo meu e dos entrevistados até agora foram muito generosos com a gente. É justamente esse, ter um trabalho um pouco educacional, um pouco de revelar oportunidades para empresas que não estão vendo, não viram até agora a oportunidade de produzir dados e gerar produtos de dados a partir daquilo que já fazem, das suas atividades atuais. E certamente tem esse lado educacional também, né? De a gente aumentar o nível de sofisticação do mercado brasileiro de dados. O Brasil é um país tão relevante
em vários dos mercados em que a gente atua, né? Não só no agro, mas nós temos somos um mercado de tamanho, de porte relevante no mercado global em vários segmentos da economia, e a gente não tem o mesmo nível de sofisticação de dados, de produtos de dados, e a economia como um todo, e nós como profissionais perdemos muito por conta disso. A gente perde competitividade por não ter esse nível de sofisticação de dados, de informação e de transparência desses dados. Acho que um dos objetivos do negócio de dados desse podcast, desse programa, é justamente esse, assim. Obrigado demais por você ter vindo, por você ter participado, por ter dado tua contribuição. Certamente é um ponto de vista, como eu falei no começo, muito diferente. Fico feliz. Que eu mesmo tenho, tive ao longo da minha carreira, e que os outros entrevistados que te antecederam têm, assim. Eu acho que ajuda bastante, ajuda demais. Obrigado demais por você ter vindo. Imagina, prazerzão. Legal. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Negócio de Dados. Aguardem os próximos episódios. Obrigado. Um abraço.